Sim, meus amigos, estamos ao vivo de novo com o podcast. Voltamos aqui com quem estava na Twitch com a gente, né? Vamos agora falar de futebol europeu. Final de semana muito movimentado, bastante coisa aconteceu. Esse meio de semana tem Champions League de novo. Aliás, a última rodada da Champions League. Algumas definições ainda a serem feitas. Isso acabou impactando em alguns jogos desse final de semana no futebol europeu, né? Comigo aqui, com o Padre Eduardo Rafael de novo. Só para quem não estava, quem tá com a gente no YouTube, eu sou o André Menezes. Boa noite para vocês, um bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês estão ouvindo. Boa noite de novo, Eduardo, tudo bem? Boa noite a todos. Bora acompanhar a rodada europeia aí que tem destaque positivo e negativo aí. Tem sim. É, vamos, vamos começar então falando da nossa queridinha, que é o campeonato queridinho dos brasileiros atualmente, que é a Premier League. Campeonato inglês na tela para vocês. Campeonato inglês, a gente teve mais uma rodada de. Como é que eu posso dizer? Os principais times do campeonato já estão começando a se destacar, Eduardo. A gente tem uma briga. A gente tem uma briga entre Arsenal e City pelo título hoje. E são os dois times que realmente estão despontando nessa briga pelo título, né, Eduardo? Arsenal e City devem brigar, pelo menos por enquanto. São os times que mostram que vão brigar por esse título até o final, né? E aí, vamos começar falando do atual líder da Premier League, o Arsenal, que nessa rodada teve um confronto até que, como é que pode dizer, mais tranquilo, né? Jogando em casa contra o Nottingham Forest, time que subiu esse ano, por mais que seja um time tradicional e tudo mais, ainda não tem, pelo menos eu não enxergo um elenco, aquela qualidade para encarar esses principais times, né? Vai brigar lá embaixo, vai brigar contra o rebaixamento. E o Arsenal fez o dever de casa, não foi, Edu? Então, e o Arsenal, assim, ele fez o dever de casa, a gente já trouxe aqui a opinião de que o Arsenal não tem esse super-herói, né? E é impressionante como os gols são muito divididos, né? E não só os gols, foi um pecado o Gabriel Jesus não fazer nenhum gol, porque ele se esforçou demais, não teve nenhum gol, assim, claramente que ele errou, ele acertou nas decisões, mas três ou quatro jogadas ali que não foi gol, mas ele ajudou o time a rodar a bola, ele abriu jogada, ele deu passo para gol, e ali bem divididinho os gols, o Arsenal ainda naquela engrenagem bonitinha. A gente estava comentando de futebol nacional aqui em relação ao Fluminense, que é um elenco enxuto, né? Eu vejo um pouco disso no Arsenal também, de uma rotação baixa. A vantagem é não estar na Champions League, então consegue dosar um pouco melhor com a Europa League, possivelmente vai usar o time principal só em fase mais aguda. Então isso é uma vantagem para o Arsenal hoje, para poder se dedicar à Premier League para brigar com o City, porque não tem outra opção, né? Se você abrir mão da Premier League, o City vai atropelar. E o Sim. Arsenal tá muito redondinho e tá indo bem cada vez, eu acho, pelo menos está gerando em mim uma confiança maior, que aparentemente os jogadores também vão tendo uma confiança maior de realmente brigar palma a palma ali com o City, né? Sim. E a impressão que dá que não tendo nenhuma lesão séria é que essa briga vai ser boa. Sim. E foi 5-0, né? Para quem não sabe, foi 5-0 pro Arsenal, jogando em casa, né? Como o Eduardo já trouxe pra gente, dessa vez o Gabriel Jesus não fez nenhum gol. Mas o Martinelli abriu o placar, né? Fez o primeiro gol, então teve gol brasileiro também. E aí, trazer para vocês que o Tite passou a lista dos 55, né? E tem jogador do Arsenal entre os 55 da lista dele lá. Você consegue me chutar quem são, Eduardo? É mais de um. Os dois. Três Gabriel não, né? Acho que os dois pelo menos sim, né? Os Martinelli três. e Jesus. Os três? Os três estão na lista dos 55. Dá-lhe, Gabriel. Gabriel no Arsenal, pronto. Tá na lista do Tite. Desses três, acho que o Gabriel Jesus deve ser convocado para a Copa, cara. Eu tô sentindo que ele vai, Sim, vai ter sim. essa convocação. Os outros dois acho que não vão ser convocados, mas são nomes para o futuro, né? Que podem realmente aparecer no próximo ciclo de Copa do Mundo. E aí, voltando um pouquinho aqui, a gente teve
já que a gente falou que o principal perseguidor do Arsenal por enquanto é o City, vou colocar aqui, ó, o Manchester City. O City teve um jogo que, em teoria, seria fácil contra o Leicester, que está numa fase muito ruim, fora de casa. Só que o Leicester está se recuperando, cara. O Leicester realmente está se recuperando, está voltando a ter aquele futebol. Porque tem um Ô, elenco bom, André, tem jogador. Oh, diga, caiu a transmissão. caiu? Caiu. Então, deu uma travada pra mim no final do Arsenal mesmo. Deu uma travada monstro e depois foi. Ué, Recuperou assim, como se fosse, mas eu tô vendo aqui na TV, caiu. vê se ele volta aí, porque pra mim ele não. Porque quando cai ele mostra pra mim aqui. Só dá uma olhadinha aí, porque. Você sabe que na TV tem um delay, né? Um pequeno delay, né? Sim. Ah, tamo de novo. Viu? É porque às vezes acontece dele dar uma travada, mas ele volta. Porque Vai. quando ele cai aqui pra mim no programa, ele mostra, faz até um sinal sonoro. Tudo. Às vezes ele vai acontecer de travar, mas beleza, foi bom que você passou que já dá uma olhadinha. E aí o que aconteceu? Né? Nessa partida aí, o City acabou vencendo mesmo porque tem mais qualidade, porque tem mais de onde tirar. Porque o Leicester conseguiu fazer frente, encarou o City, tá? O Haaland teve uma partida. Como é que pode dizer? Oh, meu Deus do céu. Normal? Não, Pagada? não, porque ele foi poupado, na verdade, pelo nosso queridinho amigo Guardiola? Guardiola. Né? Ele não começou jogando dessa vez, né? E nem entrar ele entrou. Então, assim, o Haaland não foi utilizado. Não sei porque o Guardiola pretende, porque assim, o City já está encaminhado, né? Na Champions League. Talvez seja mesmo Sim. aquela questão da fisiologia, sabe? Não, vamos dar um tempo, sabe aquela coisa de. Então, Ele não jogou bem os últimos dois jogos, né, talvez André? ele O, já o tivesse com último algum jogo da probleminha que a gente não saiba, né? é, possivelmente, E aí possivelmente. jogou o E aí Álvares. também traz, e aí traz também aquilo que a gente já comentou, de que o City sempre teve um sistema de jogo, o Guardiola sempre teve um sistema de jogo, e no jogo da Champions também, que o Haaland não jogou, a gente brincou aqui, né? Está se tornando uma Haaland dependência, e não sei, esse jogo do Leicester também trouxe essa dúvida, né? Mas assim, de qualquer maneira, o Álvares é um excelente jogador, a gente conhece. Ele está em período Sim. de É diferente, né? adaptação, é outra característica. Ele está em período de adaptação É, ao time, adaptação à língua, adaptação ao país. Ok, então calma. Mas o City tem de onde tirar, né? E aí o De Bruyne acabou resolvendo, fez o gol da vitória, o sim. City acabou ganhando por 1-0, apesar da boa partida que o Leicester fez. Então eu já consigo enxergar esse Leicester mais ali no meio de tabela e já É, a gente já deixando aquela zona de rebaixamento para trás ali, tá? Pelo tinha menos isso. destacado no último podcast já isso daí, né? Essa Sim, recuperação. sim. E aí, seguindo os dois ali, ainda continua o nosso Tottenham. O nosso esquizofrênico Tottenham, né? E eu vou falar por que do esquizofrênico. Acho que o Eduardo deve ter assistido o jogo também, né? O jogo do Tottenham foi contra o Bournemouth, fora de casa, né? E aí o Bournemouth conseguiu abrir 2-0 nesse jogo, né? Contra o Tottenham. E o nosso. Aí é uma brincadeira que eu até queria fazer aqui, mas o Pedro não tá aqui. O nosso Conte resolveu tirar de campo o nosso lateral direito, maravilhoso Emerson Royal, que a gente adora aqui no podcast, para colocar o Perisic. E aí o que aconteceu? O Tottenham virou a partida. Eu não sei se Mudou ele. tudo. Eu não sei se ele tem. Se além de não ter aquela qualidade toda, ele tem azar pra caramba. Né? Porque foi só ele sair, entrou o cara, e aí o Tottenham virou a partida, virou o jogo, mudou completamente tudo. Ou seja, mas, falando de pré-lista, né? O Tottenham também tem jogadores nessa pré-lista. Jogadores brasileiros. Dois. Né? O, o Richarlison, o Pombo, que está machucado, mas aparentemente ele deve se recuperar. E o próprio Emerson está nessa lista, Eduardo. Então a gente tem os dois na Então, pré-lista. do que você trouxe aí do Emerson ter saído, é curioso. A gente sabe como que o Conte interpreta futebol, ok. Não é uma surpresa.
Mas quando você monta um 3-5-2, aonde as suas principais estrelas são os dois que jogam mais solto, que é o Kane e o Son. E os outros 8 defendem, é difícil, né? Pelo amor de Deus, não daria pra treinar um pouquinho até o Lucas Moura ali na ponta direita, igual ele jogou o time mais pra frente quando tava perdendo. Aí não Sim. dá pra pensar num 0-0 contra um time menor, já jogar de forma um pouquinho mais ousada, mas o Conte é o Conte, e aí você trouxe, né? Foi um 3-2 dessa vez que o gol no final valeu, né? Betancourt de novo. Betancourt fez gol de novo no finalzinho. Dessa vez para dar a virada pro Tottenham. Né? E agora, o Tottenham se mantém em terceiro. Que nem eu falei, meio esquizofrênico, porque a gente não vê esse futebol todo, mas ele tá ali. Né? Então, vamos ver Impressionante. até quando ele vai conseguir se manter ali, né? Talvez uma janela de janeiro, trazendo um pouquinho mais de qualidade para o meio de campo do Tottenham, que é onde está faltando um pouquinho, é onde esse elenco peca um pouco, na minha visão, né, Eduardo? Falta Sim. qualidade nesse meio de campo. Poderia usar o Lucas Moura ali, mas o Conte parece não querer ou não Então, gostar dele é, ali. eu queria uma resposta honesta, assim, se algum repórter, não sei se foi perguntado, mas se foi também, eu não sei se teria essa resposta honesta, e talvez o Conte esteja super satisfeito. Isso que é o mais impressionante. Talvez se fosse entrevistar o Conte, eu falasse, não, minha montagem de elenco foi para isso, para ganhar de Højbjerg, 3-2, Cessenhon, estar em Betancourt. terceiro. Isso, sabe? Assim, eu tenho essa dúvida se o Conte gostaria de procurar mais qualidade, principalmente com o time em primeiro na Champions League e em terceiro na Premier League. Talvez ele esteja satisfeito e falar, tô fazendo um baita trabalho mesmo, sou cabuloso. Bom, enfim, pra ele, né, se na cabeça dele ele pensar isso, mas assim, a gente que gosta de futebol, enxerga futebol, eu vejo Horroroso. que o Tottenham precisa de um meio de campo mais criativo. Até porque ele tem muito poder de ataque, muito. Harry Kane, Son, Richarlison. Cara, você tem muito poder de ataque, muito. Então, se você tiver um meio mais criativo, cara, você vai deslanchar. Esse time tem tudo pra desempenhar melhor, né? Mas Sim. talvez o treinador, foi o que você falou, talvez o treinador não esteja satisfeito. Tá legal do jeito que tá É, pra ele, né? Então vamos não lá. vou mexer não. Aí, cara, em quarto lugar a gente tem uma surpresa. Por quê? O Newcastle hoje é o quarto lugar da Premier League. Por que eu digo que é uma surpresa? Porque a gente sabe que é um time que vem recebendo muito investimento. Atualmente é o time que, pelo que dizem, né, a empresa especializada fala, é o time mais rico do planeta hoje. Porque o fundo de investimentos que gere o Newcastle hoje, que é o fundo da Arábia Saudita, do Bin Salman lá, tem muito dinheiro mesmo, só que ele mesmo não tá fazendo aquele vou contratar todo mundo, vou pôr para jogar, não. Ele tá indo aos poucos. Então, na minha visão, o Newcastle hoje está numa posição acima do que deveria, do que a gente esperaria que estivesse. Tá? Claro que tem ótimos jogadores, fez contratações muito boas. O Isaac da Real Sociedade, o Bruno Guimarães, o Pope, o goleiro, que eles trouxeram também do Leeds, muito bom. Já tinha uma base boa com o Sam Maximan, com o Almiron, com o Joeliton. Então, assim, você pode esperar. Tem o Tripper, que já estava lá, né, o lateral. Então, assim, você já pode esperar algo desse Newcastle, mas talvez não para quarto lugar ainda, né, cara? Então, assim, É, eu acho cedo ainda até pelo quando a gente lembra de quando se tornaram rico Chelsea, City, principalmente, né? E uhum, PSG, as primeiras temporadas e primeiras mesmo, 4, 5 temporadas de o time não engrenar, de ter sofrimento. Mas aí talvez a ideia que você trouxe foi diferente, porque esses três times pautaram em trazer estrelas. Era quase Zidanes e Pavones, né? Na sim, época do Real Madrid, era quase estrelas e jogadores sem expressão. E o sim. Castle tá indo no meio. Deixa eu pegar jogadores bons aqui, jogadores muito bons, igual o Bruno Guimarães, né? Principalmente, na minha opinião, e tá criando uma estrutura de time Exato. e talvez tenha uma explosão antes do que aconteceu com esses outros ricos. Exato. Isso, assim, aí eu tenho que falar por mim. Eu acompanho o Newcastle há algum tempo, há bastante tempo, vou falar a verdade. É um time que eu gosto, é um time dos que eu torço, digamos assim, que eu gosto de acompanhar sempre. Antes mesmo de ter
esse dinheiro todo de ter investimento da Arábia Saudita e tudo mais. Eu já acompanhava, já gostava. E assim, quando você vê os jogos lá no St. James Park, que é o estádio do Newcastle, como foi dessa vez, 4-0 para cima do Aston Villa, né? A torcida totalmente empolgada, Eduardo. Ela sempre foi uma torcida empolgada, apaixonada, mas você vê quando filma os torcedores, o brilho nos olhos do torcedor de algo assim, cara, eu vou viver isso, sabe? Assim, essa esperança de que os torcedores do City, a gente via muito no começo, quando eles começaram também a se tornar a potência que eles são hoje, você vê isso nos torcedores do Newcastle. O Newcastle é um time tradicional, é um time de camisa, é um time que já foi campeão inglês mais de uma vez, entendeu? É um time que, por exemplo, revelou Alan Shearer, por exemplo, no futebol. Então, assim, você tem. É um time de história, de tradição e de camisa e que agora vai poder brigar de igual para igual com os grandes times da Europa. Então, assim, você vê no brilho do olho do torcedor de tipo assim, cara, eu vou assistir isso, eu vou viver isso. Entendeu? É algo que é inexplicável. E foi muito legal, porque o time vem dentro de campo devolvendo isso. Vem jogando muito bem, vem se impondo. Um futebol vistoso, um futebol agradável de assistir, um futebol rápido, de toque, posse de bola e velocidade. Foi 4-0, podia ser mais, essa é a verdade. O Newcastle jogou muito bem, não deu chance E para o aí Aston Villa. ainda é um momento do clube sem pressão, né? Também Aí é tem um, isso. ainda é um momento leve do clube, né? Sim, sim. Não digo que chega para brigar pelo título, não ainda. Mas as vagas de Liga Uhum, Europeia, talvez o Newcastle consiga já essa temporada, cara. uhum. Quando eu digo Liga Sim, Europeia, não é não. nem Europa Mínimo League, é Europa League, eu acho Champions que League. belisca. Sim, Então falando mínimo Europa League, eu acho que belisca sim. E sim, Manchester e Chelsea que abrem o olho. sim. E já que você falou do Manchester, né? Vamos falar dele aqui, ó. Manchester United. Manchester United, que também teve um começo meio complicado, já está em quinto lugar na tabela. Já está ali brigando nas principais posições. Era o que a gente imaginava, né? Conforme foi montado o elenco, trouxe um treinador muito bom, que é o Ten Hag, né? Nessa rodada, o Manchester United conseguiu mais uma vitória, né, Eduardo? Foi Uhum. dessa vez foi jogando, deixa eu pegar aqui certinho, para não passar errado para vocês, que você já viu, né? Jogando contra o West Ham em casa, né? O West Ham do nosso Lucas Paquetá. Tá, é um time bom, mas ainda precisa de alguns ajustes, na minha visão. Mas o Manchester United está mais pronto. Foi isso que eu enxerguei. É. Foi isso mesmo, Eduardo? Foi 1-0, né? E então, pra mim, foi 1-0 o gol do Rashford, né? Isso. E assim, foi gol do Rashford, mas já numa estrutura de jogo estabelecida no Manchester, que é o famoso 4-2-3-1. O Manchester joga nisso independente dos jogadores. E por que que eu estou falando independente dos jogadores? Porque quando o Rashford estava sendo titular, ele era o centroavante. Com o Cristiano Ronaldo sendo titular, ele foi o ponta esquerda, onde o Sancho estava sendo muito Isso. criticado, principalmente nos jogos grandes, né? E aí a gente vê já um revezamento entre as alas do Manchester, que estava sendo muito criticada, principalmente pela recomposição defensiva. Então você já vê um Elanga entrando, o Anthony sentiu uma lesãozinha lá, precisou ser substituído, mas você já vê uma rotação ali, onde talvez o Ten Hag esteja cobrando essa intensidade de recomposição e está querendo dar um pouquinho também de respiro, de fôlego para essa posição, para que em jogo grande eles tenham essa condição, né, de ter esse nível de marcação, porque está muito bem estabelecido em jogo menor, Casemiro e Eriksen, e Bruno Fernandes, Isso. né? Então isso está muito bem ali estruturado para jogo pequeno. O Manchester consegue se impor. Foi só 1-0, mas teve chance, Sim. criou, jogou bem. Então isso é o legal do Manchester, que está com uma estrutura de jogo formada. Ainda quero ver em jogo grande se não vai ser um McTominay e o Casemiro. A gente falou tanto de gestão de vestiário, agora o Ten Hag já está apaixonado pelo Casemiro, né? Ah, agora eu entendo porque que esse cara ganhou 5 Champions League. Ele é um exemplo. Eu tenho lido nos jornais que o Casemiro já ganhou o vestiário, porque o pessoal tem visto o nível de dedicação dele em exercício, em treinamento, nessa parte física. Então ele já conquistou o que a gente só vinha falando aqui, né? Eu tenho até um colega torcedor do Manchester que eu briguei com ele, que ele achou que não tinha sido uma contratação boa. Eu falei, Eu cara, lembro.
Você tá analisando um aspecto do jogo. Você não está analisando o quanto ele traz para formação para os jogadores, para ser uma referência dentro da equipe. E o Ten Hag declarou isso E agora. é o espírito vencedor, né? Ele traz isso com É, ele, né? Aquela coisa de ganhar sempre, de querer ganhar sempre. Então, não, e de cobrar além dos do outros, futebol. de ser um Além do exemplo, futebol. né? Então, de ter esse exemplo dentro do vestiário, tipo, ó, vem em mim que eu tenho 5 Champions League, pô, me ajuda aqui. Coisa que é um pecado o Cristiano Ronaldo não tá conseguindo fazer, metade culpa do Ten Hag, metade culpa dele também, que ele poderia ser esse exemplo para os jogadores, mas o não estar jogando incomoda demais ele, que faz com que ele não consiga fazer essa outra parte que ele é importantíssimo também. Sim. Já o Casemiro chegou de um jeito diferente, já ganhou e assim, o Manchester está com uma estrutura formada, agora é ver jogo grande como vai ser. Jogo pequeno já está bem interessante Sim, mesmo. sim. Foi o que você falou. Tem um, assim, qualificou demais o elenco, né? E agora dá para fazer, mesmo tendo um esquema já definido, dá para você mexer com as peças e manter a qualidade, às vezes até melhorar a qualidade do time, dependendo do seu adversário, melhorar a marcação ou aumentar poderio ofensivo. Então, a gente já enxerga, né, que o sistema do Ten Hag Já tem uma cara, né? já tá funcionando, né? Agora só precisa mesmo É, de alguns ajustes para alguns jogos específicos. Que por enquanto, isso. por exemplo, vamos citar aqui o jogo do Manchester City, né? Que foi aquele Sim. 6-3 lá, aquela coisa. Onde Casemiro ganhou a posição, né? Mas naquele jogo, a gente via que apesar de ter o sistema, faltava o encaixe das peças, né? Então agora talvez já esteja melhor nesse ponto. É. Mas o Ten Hag chegou agora, né? Então assim, ele ainda está trabalhando para que o sistema dele, o jeito dele, a cara dele apareça nesse time. Então acho que ele Sim. tá caminhando. E já está dando resultado, porque está em quinto lugar na Premier League, né? E por que que Uma Newcastle recuperação, né? E por que que Newcastle e Manchester conseguiram ganhar posições nessa rodada? Porque o nosso queridíssimo Chelsea, jogando contra o Brighton, acabou sendo goleado, Eduardo. 4-1 para o Brighton. Com Meu direito, amigo, com direito a ato falho do nosso treinador, Graham, do Chelsea, né? Que durante o gol do Brighton ele ameaçou comemorar e voltou. Né? Eu falei, ué. e assim, ele podia ter até comemorado antes, né? Porque o primeiro gol foi com 4 minutos e já era a Sim, terceira chance real de gol do Brighton, numa saída errada do Thiago Silva, mas ele salvou 2 bolas em cima da linha. Então talvez tenha sido mesmo uma estratégia de vir com tudo para tentar abafar, mas é um resultado quase enganoso. Por que que eu vou explicar o quase? Porque tiveram 2 gols contra. Primeiro, né, abriu o placar com o Trossard aí, que esse cara não vai ficar no Brighton temporada não que vai, vem. não vai. Muito bom jogador. Todos os jogos grandes ele apareceu de forma decisiva. Todos. Então, assim, muito interessante assistir jogar. E depois 2 gols contra, onde o Chelsea poderia ter empatado e até virado. O goleiro foi muito bem mesmo. Só que assim, era o Chelsea perdendo um gol e fazendo um gol contra. Era o Chelsea perdendo um gol e fazendo um gol contra. Então tudo que tinha pra dar errado, parece, deu nesse jogo. E o 4-1 já era um 3-1 onde o Chelsea estava pressionando. Aí o 4-1 já aos 92, se eu não me engano, 94. Então é quase enganoso nesse sentido, que eu acho que tudo que tinha para acontecer de ruim com o Chelsea e de atípico aconteceu nesse jogo. É, Não dá para tirar como base, foi um acidente de trabalho. sim. E por que que eu trouxe essa curiosidade do Graham Potter, né? É porque ele era o técnico do Brighton antes de vir para o Chelsea, né? Ele que montou esse time do Brighton. Todo esse time, como o Brighton joga, foi ele que fez esse time. Montou desde a pré-temporada, aquela coisa toda. O Brighton que tá jogando hoje era o Brighton dele. E ele tá no Chelsea agora. Então, aquela coisa, talvez ele tenha. Opa, não, peraí. Os dois são azul Deu e um tilt branco. ali. Os dois são azul e branco, né? Então aquela coisa, ué. Jogo na casa do Brighton, né? Então ele já tá acostumado também. Então, caramba. Mas fica a curiosidade, para quem quiser assistir, pega aí na internet, vocês vão procurem lá que vocês vão ver ele comemorando. Opa! E volta. Mas faz parte. O Chelsea acabou caindo aí para sexta posição, mas tá tudo muito embolado ainda. O Chelsea realmente tem um time bom, tem
O Graham Potter mostrou ser um técnico de muita qualidade, até pelo Brighton mesmo. Né? Então a gente pode esperar Uhum. mais coisas desse Chelsea também. Só que quem está decepcionando ainda, e bastante, né? É o queridíssimo Liverpool, né, Eduardo? Mais uma rodada de campeonato inglês. Mais uma vez o Liverpool sofrendo, né? Dessa vez, Então, André, dessa vez, dessa vez jogando em casa, contra o Leeds United que estava na zona do rebaixamento antes de começar a rodada e perdeu por 2-1, né, Eduardo? começou muito mal ali num recuo do Joey Gomes que não viu onde o Alisson tava. Aí o Alisson escorrega também. Nossa, bem sessão trapalhões ali, começar com 1-0. E aí depois tomou o gol no final do 2-1, mas eu quero falar desse meio tempo entre tudo isso, entre o gol com 3 minutos e o gol no final, né? Assim, o pessoal pode achar que eu pego no pé do Thiago, por exemplo. Mas esse era o momento do Thiago que todo mundo fala que quando acontece um passe, o mundo reverencia, que pra mim é o Rodrigo Nestor de Grife, que assim, ele não faz o time jogar. Aí o cara foi do Barcelona, o cara foi do Bayern de Munique, o cara foi do Liverpool, sempre é reserva. Agora é o momento que o Liverpool precisa desse meia, ele não consegue. O Fabinho continua muito mal, tanto que foi a primeira vez agora que eu vi o Klopp substituindo ele pelo Henderson. Só que aí o Henderson ele entra ali e ele tem jogado na esquerda nessa nova estratégia do Klopp. Só que o Henderson é só um, né? Então vai jogar onde? Não encaixou. E aí eu fui até pesquisar Quem e eu te poderia. trago a pergunta. Fala, pode falar. Não, pode falar. Então, Não, eu ia trazer a pergunta, sabe do quê? hum, Quando a gente fala desse Liverpool, dessa montagem de elenco, eu fui relembrar, foram pagos 75 milhões no Darwin Núñez, com mais 25 de variáveis, pode chegar a 100 milhões. Esses 100 milhões no Darwin Núñez, não dava para montar um meio-campo melhor? até porque você trouxe, com certeza, até porque você trouxe que o Henderson está sendo a solução, já é um jogador de mais Uhum, idade, e uhum. quando ele não é a solução, é o Milner, que já é praticamente Então, um ex-jogador em atividade. Ou seja, é, é muito. Assim, não dá pra você contar com esses dois, porque por mais que eles sejam muito bons jogadores, tenham muita qualidade, eles não têm mais a intensidade, né? Eles entrarem em um ou outro eles momento só do para compor jogo, elenco, né? eles entrarem em um ou outro momento do jogo, ok. Mas quem que vai te dar aquela intensidade durante o jogo mesmo? Eles até É, trouxeram o Fábio é, Carvalho, né? Que é esse português aí, mas ele é muito novo ainda. E então, sim. ele tem, eu vejo qualidades nele, eu vejo que ele pode vir a ser esse jogador, mas ele ainda não É é. cru. Ele ainda não é. Ele está sendo lapidado, ele ainda está se adaptando, que é outro país, outra língua, outro estilo de futebol, então, né? Calma, né? E o Elliot, a gente já viu que ele é mais um meio atacante do que um meio armador, né? Então também não dá para falar que o E aí eu Elliot fico vai ser esse cara. pensando, exato, e aí eu fico pensando, ele tem escalado o Elliott pela direita e fica praticamente revezando sem critério nenhum, pelo que eu tenho visto, o Milner e o Arnold. Não dá pra fazer uma dobradinha? Dá, Manter o Arnold pela qualidade dele, fazer os dois pelo lado direito ali, o Milner recompõe, o Arnold troca ali pra armar, eles indo trocando durante o jogo. Acho que os dois têm um potencial para aquilo. Ou já deixa o Arnold no meio-campo mesmo, sim, já que você não tá tendo qualidade. Tem. Deixa o Milner ali como lateral direito mesmo, põe o Arnold no meio-campo, porque não tem solução. Quando a gente achou que o Liverpool tinha encontrado um time com o Firmino armando, já é um jogo que não deu certo de novo, com o exato, Firmino, o Darwin Núñez e o Salah, né? exato. Aí a gente corre o risco de ser repetitivo, mas vamos pensar só no que a gente trouxe da possibilidade aqui do Darwin Núñez, né? Se tivesse uma aposta um pouco maior no Firmino. Opa, deu uma travada aqui, nosso companheiro Eduardo. Vamos ver se foi só uma travadinha ou se ele caiu mesmo. Ah, Du? Tá me ouvindo, Du? Eduardo? Eita.
Oi, agora caiu tudo. Caiu? Caiu, peraí que eu vou. Já tô voltando tudo aqui. Não tô te ouvindo. Peraí. Tá ouvindo agora? Oi? Tá ouvindo agora? Opa, opa. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Agora sim. Tá, que beleza. Peraí. Vamos começar de novo. Ai, 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 ai. Vamos lá, esse aqui. Esse aqui. Janela. Pronto. Tan, tan, tan. Prontinho? Acho que estamos de volta ao vivo aqui, Du. Tivemos uma pequena queda aqui Bora. de sinal. Acontece quando a gente faz ao vivo, não tem jeito. Mas já estamos ao vivo. Então bora. Não sei se você está acompanhando na TV aí, a gente já voltou também aí? Como é que tá? Sim, sim. Certinho. Voltamos, então beleza. Então vamos lá, gente. Peço perdão pela falha. Uma falha técnica aqui para variar acontece, né? A tecnologia é muito boa, mas quando falha, deixa a gente na mão. Mas só para a gente finalizar aqui o Liverpool, né? A gente estava, só para voltar ao raciocínio, você estava falando dos 100 milhões, né? Que foi utilizado para Isso. o Darwin Nunes e tudo mais, e que poderia ser utilizado de outra forma, não é? Então, porque um pouco do que a gente fala do Barcelona de ter contratado um monte de atacante, o Liverpool tá com um pouco disso daí. Porque eu acho que poderia ser mais trabalhado uma renovação com o Mané, poderia ter sido apostado mais no Firmino. É quase um aposta ou vende, porque hoje tem 3, 4, 5 jogadores contando o Diogo Jota ali pro ataque, 5 poderia ser titular na maioria dos times do mundo, e não tem meio campo, então insistiu em 100 milhões no Darwin Nunes, sendo que poderia improvisar alguém ali e gastar. Aparentemente, dinheiro não era o problema, porque no último dia da janela ofereceu 100 milhões no Valverde, lá na proposta no Real Madrid. Então, o que você mesmo trouxe na época, por que não Paquetá, né? Só um exemplo entre Não, mas aí. muitos que a gente É, poderia citar. não é o porquê não, Du. Parece que ele foi atrás sim do Paquetá, mas o Paquetá já tinha fechado o negócio com o West Ham e ele preferiu mesmo manter a palavra e o negócio que ele já tinha feito. Porque o Mas Klopp é foi que foi atrás bem no dele. final da janela, Foi né? bem no Mas foi no final. final. Foi no último dia, depois da negativa do Real pro Então, Valverde, depois da negativa do é. Real pro Valverde, o Klopp foi atrás do Paquetá, que já estava acertado com o West Ham, né? E aí o Paquetá falou, não, já tá tudo certo, já tá tudo até assinado, não, não tem como, né? Então, o Klopp Não, time demorou. do A tamanho verdade do é que o Klopp Liverpool não pode demorou. fazer exatamente, né? No time do tamanho do Liverpool não Lógico. pode pensar nisso daí. Porque mesmo se você for ver antes, qual é a lesão no Liverpool que tá acontecendo essa catástrofe? Não tem. Não tem uma lesão assim, nossa, o Não. jogador machucou, espinha. Não tem nada assim, não tem nada específico. Realmente é esse rodízio que o Klopp tá tentando achar de tudo quanto é jeito e não acha tendo que apostar em vários jogos em dois meninos, que é o Elliot e o Fábio Carvalho. Pô, Sim. gente, tô falando livre, né?
Sim. atual finalista de Champions League e tudo mais, e não engrenou. E E aí com, o Klopp tem participação. sim, e isso que eu ia falar, é esse time e com um dos melhores técnicos do planeta, né? Ainda tem mais isso, Tá? né? Essa montagem foi falha. Enfim, gente, a classificação do campeonato inglês ficou dessa forma mesmo, que eu passei aqui para vocês. Passei até na ordem dos times aqui, ó. Arsenal, City, Tottenham, Newcastle, United, Chelsea, né? Aí a gente tem Fulham e Brighton ali fazendo um salseirinho, chegando ali perto, mas não devem também, assim, em teoria, não devem ficar ali por muito tempo. E logo depois deles o Liverpool, uma posição que para ele é muito ruim, nono lugar nesse momento do campeonato, já com 12 partidas jogadas, ou seja, bastante jogo, quase um terço do campeonato já, tá lá em nono lugar. Pro Liverpool isso pra você ter noção, o rival da cidade do Liverpool ali, que é o Everton, tá só 2 pontinhos dele, cara. Então esse ano E o que o clássico. Everton caiu demais, né? Exato, o clássico de Liverpool essa temporada vai ter graça. Enfim, Brigar por Liverpool. e o Leicester, né, que na última rodada tinha saído da zona de rebaixamento, voltou para a zona de rebaixamento com 11 pontos. Mas eu vejo futebol no Leicester para não estar aí. Então, assim, deve se recuperar. O Wolverhampton e Nottingham Forest completam o Z3 da Premier League. Vamos então agora pegar o nosso. Na última vez a gente pegou um trenzinho, né? Aquele trem de alta velocidade. Dessa vez não. Vamos pegar uma. Já que a gente está na Inglaterra, vamos pegar um Aston Martin aí, aqueles de 400 cavalos. Vamos passar por baixo do Canal da Mancha e vamos para a França, Eduardo. Vamos falar de Campeonato Francês Ligue 1, né? Que nessa rodada teve mais, para surpresa de 0 pessoas, teve mais uma vitória do PSG, tá? Não foi aquela vitória fácil, aquela não, o PSG goleou, não foi. Encarou em casa o Troyes, ganhou por 4-3, tá? Ou seja, fez muitos gols, mas novamente tomou muitos gols, né? Mas destaque, queria que você destacasse aí a grande jogada do Neymar, né? Que não foi consagrada por nosso queridíssimo Mbappé, não foi isso mesmo? De propósito. Falando só rapidamente do jogo, né, André? Sim, O resultado do jogo vem ao encontro do que a gente vem falando aqui, né? De que é um time ainda desequilibrado, é um time que não são os zagueiros. O setor defensivo, a forma de jogar do PSG ainda é uma forma muito exposta. Tanto que um time fraco fez 3 gols, né? Então, sim. assim, ainda é algo importante que a gente tá falando de Donnarumma, a gente tá falando de Marquinhos, a gente tá falando de Sérgio Ramos, a gente tá falando ali de peças individualmente falando muito boas, mas o PSG tá sofrendo e tem que arrumar isso o quanto antes para uma Champions League, né? E aí, a outra parte do time, né? A gente vai falar aí, vem jogando demais. O Sim. Messi cada vez mais solto, o Messi cada vez mais à vontade. Eu gostei da raiva dele no gol que ele fez. Sai um pouco do estilo Messi ali na comemoração, de alguma coisa tranquila. Não, ele parecia não que ele tivesse com jejum de gol nem nada, mas quase um desabafo. Então é importante aquela raiva na comemoração dele, né? Não tá tendo mais problemas, pelo menos aparente assim, dentro de campo entre Neymar e Mbappé. Não é algo que flui tão naturalmente quanto Messi e Neymar, mas não tá tendo mais problema. Só de não ter aquelas mini discussões, eu acho que já é importante pro time, né? Então isso E, daí já é relevante, e né? mérito pro Sérgio Ramos, né? Porque foi ele que colocou os dois ali para conversar, que pôs panos quentes Foi. em tudo. Então, assim, aquela coisa de você ter um jogador mais experiente, um jogador mais. A liderança, né? Isso, que consegue chegar numa hora dessa, ver o que tá acontecendo e falar: ó, gente, se continuar assim, a gente não vai pra lugar nenhum, né? A gente, por mais que esteja aí desse jeito, a gente tem que pôr na cabeça que a gente é um time, né? E aí, pelo menos dentro de campo, parece que eles têm se procurado, têm se encontrado até, né? E é isso que importa. Mas foi o que você Então. falou. E o time que ainda é desequilibrado. O sistema defensivo do PSG ainda tem muitas falhas. E quando eu digo sistema defensivo, é o que começa lá na frente, vem para o meio e vem para a zaga, né? E estoura na zaga. Então são coisas que o PSG tem que
arrumar se quiser brigar por esse título de Champions, que é a principal obsessão, principal objetivo do Paris Saint-Germain, né? Não, e aí, dentro do que você falou, né? Aconteceu uma jogada maravilhosa do Neymar, né? Nossa Senhora. E maravilhosa com a qualidade que ele tem, com recurso, com o momento. Não foi graça, não foi aquele chapéu para trás no meio-campo. Ele foi ganhando na força física, ele foi ganhando na habilidade. Aí ele fez aquele giro maravilhoso, tudo como recurso. Era o que tinha para fazer de forma espetacular que qualquer gênio faria. Então, é isso que a gente cobra, é isso que a gente quer que o Neymar pense. Isso é uma carreira vitoriosa dentro de campo. Maravilhosa jogada, E tá espetacular. sendo na hora Coisa certa, hein, que Eduardo? perdeu de propósito. Que o Mbappé perdeu de propósito, tenho certeza, porque eu brinco no futebol que o problema de quem dá assistência é que só é assistência se sai gol. Então pronto, não foi assistência do Neymar, o Mbappé tá feliz, entendeu? Ele tentou fazer o gol, Não, mas não sim, dá também pra sim. levar. E assim, o Campeonato Francês é chovendo molhado. O PSG é o líder, já disparado. Nessa rodada aí já abriu 5 pontos para o segundo colocado, que agora é apenas o Lan, porque o Lorient, que vocês gostam que eu falo bastante, nessa rodada perdeu. Então tá só o Lan. Poxa, E o Marseille, que deveria ser o time a perseguir o Olympique o Paris Saint-Germain, cada rodada que passa fica mais para trás. Já está 11 pontos atrás do Paris Saint-Germain. Ou nossa seja, senhora. vai ser um campeonato, apesar do Paris ainda não estar pronto para ganhar uma Champions League com esse time, pelo menos eu não enxergo assim, precisa melhorar alguma coisa, principalmente defensivamente, para a Ligue 1 tá tranquilo. Mantém Tá assim que, sobrando. que ganha tranquilamente, né? E do Campeonato Francês era isso. Então, só para passar para vocês, né? Atualmente o Rennes passou o Lorient e agora é o terceiro. Lorient é o quarto e o Marseille é só o quinto. E o Mônaco é o Nossa. sexto. E É isso que eu o, ia falar, tá e o faltando Lyon é um o aí. oitavo. Então, ou seja, esses times estão todos lá embaixo. Paris Saint-Germain O só olha e Sarri, fala: o Nico Nabucano. valeu, valeu. O Lyon que agora é do John Textor, né? É do grupo do John Textor também. Então, vamos fazer, como é que fala? Intercâmbio com o Botafogo aí. O Campeonato Francês nessa temporada vão cair 4 times, né? Vão subir só 2, aí diminuir de 20 para 18. Racional, porque o Campeonato Francês não cabe 20 times realmente. Então, beleza. Hoje cairiam o Strasbourg, o Brest, o Ajaccio e o Angers. O Angers que deve ser o time do... Deve não, vai ser o time do Léo Pelé, né? A partir de É. janeiro. Tá em último lugar, só isso. Enfim, Bom que ele vai gente. ser bastante acionado, né? É. Bom, já que a gente lá na Inglaterra pegou um Aston Martin para ir até Paris, na França a gente vai pegar um Renault RX, né? Também muitos cavalos de potência, para a gente poder dirigir até Munique, para falar da nossa Bundesliga, né? Campeonato alemão na tela aqui para vocês. Surpreendentemente, até agora, 12 rodadas, com o líder inédito que ninguém esperava. Mas, como o Eduardo sempre fala, né? O Bayern de Munique vai dando essa colher de chá, vai dando... Quando você vê, ué, o que aconteceu? O Bayern já tá 20 pontos na frente, né? Então, já posto isso, Bayern de Munique na tela para vocês. Como é que foi essa rodada do Bayern, Eduardo? Nossa, a rodada foi assim. É legal que algumas coisas que a gente fala bem acontecendo, porque é aquilo que a gente citou de que o Lewandowski saindo do Bayern de Munique não teria alguém para fazer 50 gols na temporada e que os gols deviam ser divididos, né? Aí o Bayern me mete 6 gols com 6 jogadores diferentes. Isso. Então, assim, é realmente um conjunto, é realmente ali uma tentativa de que os gols sejam divididos, mas acontece tão naturalmente ali, porque cada hora é uma jogada diferente. O que tem a parte boa, de que não tem tão o jogo pautado em um jogador, se esse cara estiver bem, estiver mal, ele pode ser substituído, que alguém entra no lugar, entregando no mínimo mesmo, mas é preocupante também de não ter o cara do time. Então isso vai pesar em algum momento, não vai excitar o jogo coletivo, vai continuar muito forte. Porque, mesmo jeito que a gente fala do PSG na França, a gente fala do Bayern na Alemanha. De que o campeonato nacional é uma preparação para a Champions League.
Então a gente tá falando, a gente tá brincando União Berlim aí, pô, que bacana, tomara que belisque uma Champions League, mas não vai ser campeão. Vai ser campeão com 3 a 5 rodadas de antecedência. Mas não vejo um time pronto ainda, apesar da campanha da Champions Sim, League, da 100%, né? morte, tá com 100%. Mas a gente vê nos jogos, passou sufoco ali, ganhou, que era o que importava nesse primeiro momento, mas a preparação do time. Também a gente vê uma evolução. O Bayern Sim, sofria nos jogos sim. do Campeonato Alemão. O Bayern já tá metendo 6. Então o técnico também que a gente elogiou, o Ten Hag, é um técnico muito bom, um técnico que tá na primeira temporada no Bayern, tá tendo que mexer na estrutura do É time, o porque Nagelsmann, né, que tá depois de lá? isso, Nagelsmann. Então não sei depois de quanto tempo que o Bayern não tem centroavante. Eu não lembro, na minha cabeça, assim, eu não lembro do Bayern de Munique sem centroavante. Então tá sendo uma mudança Nossa, radical eu acho que no desde jeito lá de do jogar. Mário Gomes, né? Então, esse quando eu não lembro assim de 95 para cá, quando que o Bayern de Munique não teve um centroavante. Exato. E é uma mudança radical na estrutura de Sim, jogo. E ele sim. começou tentando o Miller centroavante. Ele fez algumas tentativas ali que a gente acompanhou que não deram certo. Então, vamos para dois leves mesmo e seja o que Deus quiser. É. Tá dando certo. E nessa O rodada você Bayern tá falou, né? seguro. Foi 6-2 contra o Mainz, né, em casa, né? Isso. É isso aí. Então, assim, o Bayern, com essa vitória, porque esse jogo foi no sábado, né? O Bayern já tinha assumido a liderança da Bundesliga. E aí botou toda a pressão no time do povo, porque a União Berlim é conhecido como o time do povo né, na Alemanha. E o União Berlim 2-1. conseguiu uma vitória heróica, porque foi no finalzinho essa vitória, jogando em casa contra o Borussia Mönchengladbach, que é o Borussia original. Se você chegar para o alemão e falar Borussia, ele vai falar ele vai conversar com você sobre o Mönchengladbach. Você quer falar do outro? É o Dortmund. Aí beleza, ele vai te falar do amarelo e preto, que é o Dortmund, Borussia Dortmund, tá? Mas assim, foi legal porque o União Berlim começou a perder no jogo, né? Como eu já disse para vocês, é um time que eu venho acompanhando, porque me chamou a atenção no começo da temporada, na pré-temporada, os jogos que vinham fazendo, o jeito que estava jogando. Eu achei interessante, porque é um time que você não vê nenhuma estrela, você não vê nenhum grande jogador, assim, nenhum grande nome, mas é um coletivo muito, muito bom, muito interessante. Não é à toa que está onde está ali, tá? Que nem você disse, vai chegar uma hora que não vai aguentar. Realmente não vai aguentar. O elenco. Não, mas Malha já é um terço do campeonato, Então, né? mas assim, na hora que começarem as contusões, na hora que começarem. Que acontece, aí o time vai acabar caindo um pouco de rendimento. Espero que ele consiga uma vaga europeia. Champions League, talvez, porque ele merece. Esse time merece pelo que joga, pelo que vem demonstrando. Mas nessa rodada, apesar de ter atacado, teve 2 gols anulados, assim, o time atacou como vinha atacando sempre, mas parecia que não ia dar certo dessa vez. O Borussia começou na frente, fez 1-0. Aí no segundo tempo o União Berlim conseguiu empatar. E aos 52, se eu não me engano, 51 ou 52 do segundo tempo, o União Berlim conseguiu fazer a vitória e aquele estádio veio abaixo, Eduardo. Porque foi algo assim surreal. Para você tava assistindo o jogo, né? O estádio do União Berlim, mas foi algo, se você desligar, tipo, desliga a narração e deixa só o estádio, você já tinha noção que tinha acontecido algo épico, assim, algo emocionante e tudo mais. E foi bem isso. E o time já tá nessa e acabou retomando a liderança da Bundesliga nessa vitória épica, fantástica e tudo mais. Foi legal, cara. Gostei. Continuo achando que o União Berlim não vai aguentar até o final. Mas eu espero que ele Vai aguentar consiga. o ritmo do Bayern, Que né? ele Talvez o consiga. ritmo dos. Ele Então, aguente, né? então, eu acho que talvez um terceiro lugar seja a posição que o, É. que o Berlim vai terminar. Por quê? Porque tem ainda o Borussia Dortmund. Querendo ou não, né, esse time aqui que eu pus na tela agora, ó, que nessa rodada ganhou fora de casa do Frankfurt, que é um time Uhum, de Champions League. Tá certo que o Frankfurt uhum. fez algumas, que nem eu falei que alguns times pouparam, mas o Frankfurt foi um desses times que poupou, porque nesse meio de semana ele tem um jogo de vida ou morte, literalmente, para conseguir uma É. vaga na Champions League. Então esse jogo de final de semana, ele poupou vários jogadores, não foi o time inteiro, até porque o Frankfurt não consegue, acho que não teria como fazer isso, porque daí talvez fosse goleado pelo Dortmund, mas poupou muitos jogadores, né, e acabou perdendo. O Dortmund, que também está envolvido em Champions League, né, conseguiu essa vitória fora de casa por 2-1.
Você chegou a ver alguma coisa dessa partida, Du? Eu vi, e assim, o que eu tenho achado muito legal no Dortmund é que teve a lesão do Marco Reus, um pecado, se machucou de novo, né? E no momento que ele tava jogando super bem, assim, quando ele fica saudável, ele tá bem, então dá dó. As lesões dele, ele perdeu de ser campeão de uma Copa do Mundo por causa E vai perder disso, outra né? Copa, né? Nossa senhora. Então, é um pecado, assim, pra carreira dele, né? Ele não quis sair do Dortmund e tudo mais. E aí, o que tem me impressionado é o Bellingham, com a idade que ele tá chamando para si o jogo, ele tá conduzindo esse Dortmund, e um Dortmund legal, um Dortmund Sim, divertido de você assistir. Eu trouxe o destaque no último jogo da Champions League também, o ADM, se eu não me engano, sim, até sim. já É esse mesmo. a gente já comentou sobre ele, né? Mas assim, o cara, apesar da idade, tá sendo o Bellingham. E o Dortmund tem um dom de toda temporada vender um cara super caro. Aparentemente, essa é a do Bellingham. Porque a maturidade dele impressiona, fez o primeiro gol. E assim, se o Bayern de Munique não comprar, né, que o pesca no aquário o tempo todo, eu acho que algum grande clube europeu vai estar de olho Ah, nele pro vai. Dortmund vender ele e comprar mais três Vai. bons que daqui a pouco vai vender. Mas é muito legal assistir esse Dortmund jogar. Sim. É bem legal a proposta de futebol dele. E, de novo, a maturidade do Bellingham tá bacana. É isso aí. Bom, e passar para vocês como ficou a nossa Bundesliga então. Union Berlim está na frente, né, com 26 pontos, um a mais que o Bayern apenas, ou seja, o Bayern já está ali, o Tubarão já está ali no seu calcanhar, sabe? Só para te abocanhar. É bem Já tá isso. cheirando o sangue já. O Exato. sangue já tá ali. Já tá. Aí o Freiburg também está surpreendendo essa temporada, tem 24 e o Dortmund tem 22. Né? Então, seriam os quatro que iriam para a Champions League hoje. Mas a gente tem ainda o Frankfurt e o Leipzig nessa busca aí. São bons times, podem conseguir essa vaga. Já na zona de rebaixamento, ó, a gente tem dois times de muita camisa. O Leverkusen hoje está na zona de rebaixamento. Um time de Champions League. Está na zona de rebaixamento da Bundesliga. O Bochum, que aí já é um time que cai, sobe, então é um time que tá ali mesmo, tá acostumado a estar ali. E o Schalke 04, que tá voltando essa temporada, um dos grandes times, dos times de camisa da Alemanha, mas que vem passando uma crise administrativa, crise financeira nos últimos anos, foi parar na segunda divisão, conseguiu voltar, mas parece que não vai conseguir se manter, tá rateando muito. É triste, mas vamos esperar dias melhores pro Schalke. Semifinalista de Champions League, né? Com o Raul Que já teve Gonzalez. Raul Gonzalez Blanco no time. Exato. Semifinalista de Champions, né? Com o Raul. Sim, sim. Então, mas vai voltar. Vamos ter fé. Vamos pegar nosso carrinho agora, já que está na Alemanha, vamos pegar uma BMW Z4 aqui, pegar ela e bora nas freeways da Alemanha, porque na Alemanha tem freeway, hein? Pode andar à vontade. Hoje Vamos, feliz. vamos para Madrid. Vamos para Madrid agora, La Liga na tela para vocês. Campeonato Espanhol, que mais uma vez vencendo um campeonato chato. Só dois times disputando, e é verdade. Real Madrid e Barcelona. Nessa rodada, o Real Madrid, que é o líder, continua sendo o líder, não conseguiu vencer, né, Eduardo? Traz pra gente aí. Uhum. Então, não dá pra gente. Primeiro que a gente não fala de arbitragem aqui, a Sim. gente não vai entrar nesse mérito. Independente do que aconteceu, não dá para o Real Madrid depender de arbitragem para ganhar do Girona em casa, e o jeito que jogou. O que me preocupa no Real Madrid, só passando para todo mundo 1-1 o jogo, né? O Uhum. gol do Vinícius Júnior que vem Contra se quem? consolidando contra o Girona. Contra o Girona, isso. O Vinícius Júnior vem se consolidando como o cara do time mesmo. Até o jornal espanhol fez uma projeção, se ele manter como ele está, é para mais de 30 gols na temporada. Então, sem o Benzema, ele assumiu esse papel, inclusive de artilheiro. É uma notícia espetacular para a seleção brasileira, né? O Rodrigo ainda está num momento de altos e baixos. O baixo dele não é tão baixo, mas ele não teve a explosão que a gente ainda espera que ele tenha, né? Mas continua Uhum. jogando muito bem. Mas o principal setor do Real Madrid que me preocupa, e aí que eu fiquei pensando nisso durante o jogo, até queria trazer isso daí pra gente discutir rapidamente, André. Quando a gente fala em futebol, que a gente traz intensidade, a gente traz todo esse ponto, será?
que o Girona conseguiu cozinhar o jogo de um jeito que o jogo tava em câmera lenta e o Real Madrid no Bernabéu aceitando essa câmera lenta de um jeito, nossa, que me incomodou muito. Será que essa intensidade tá faltando quando tá jogando junto Kroos e Modric? Porque quando entra o Asensio, o Real Madrid acelera. Beleza, mas será que não acelera porque recua o Valverde também? E normalmente um deles sai, ou o próprio Camavinga sai e o Kroos recua para ser o volantão lá atrás. Então ele já não depende mais de dar essa saída de bola, acelerar o jogo. Então eu comecei a ficar nessa dúvida se realmente não está precisando de uma renovação ali, e aí é algo para o Ancelotti tentar descobrir ao longo da temporada, porque o meio-campo eu sinto muito lento do Real Madrid, muito lento, muito lento. Então não sei se já está pesando em intensidade de Kroos e Modric junto. Ó, então, já que você trouxe aí do meio de campo, eu queria só trazer um destaque, eu acho que foi o principal destaque desse jogo, mais que o resultado, mais que tudo. Nosso queridíssimo meio alemão, que estava passando incólume Pela durante primeira, toda a carreira, foi pela primeira vez expulso numa partida. Foi aos isso? 45 já do segundo tempo. Primeira expulsão da carreira de Tony Cross. E olha que a carreira dele já é bem longa, hein? Já faz tempo que ele tá Talvez por seja a aí. última temporada dele. Então, Talvez seja a última. e foi expulso. Talvez vá de encontro com o que você está falando. Essa intensidade toda que às vezes possa estar já faltando para ele, para o Modric principalmente, né? Nesse momento, por exemplo, do jogo, ele acabou, né? E sendo expulso por conta disso, talvez. Mas é uma coisa a se pensar. O Valverde está vindo muito bem, contratou o Camavinga, mas talvez falte mais um pouco ainda, né, Eduardo? Talvez. Então, porque quando a gente puxa assim, o Camavinga ele é muito cru ainda. Ele é um cara que, nossa, o teto dele é alto. É alto, ele é muito habilidoso, ele tem uma visão de jogo, Sim, ele dá passe agudo, ele tem um potencial gigantesco. Acho que o Madrid tá conduzindo ele do jeito que precisa ser feito. O Tchouaméni veio para ser titular, mas não jogou por lesão esse jogo, mas sim, ainda ele não está totalmente incorporado. É um momento de adaptação, sim, troca de time, de país, tudo mais, né? Mas aí eu fico pensando, enquanto aporta Rodrigo e Asensio quando entra no ataque, e aí me causa essa dúvida, se é só eles entrarem no ataque que está causando esse impacto todo, ou se realmente não é o recuar o Valverde, trazer ele para essa construção de jogo que também está fazendo acelerar, porque o Benzema tem um peso não ter ele. Tem. Inclusive, o Ancelotti também tem duas coisas que me incomodam nele, que é a pouca utilização do Mariano e do Hazard. Daria para tentar apostar um pouco mais num jogo contra o Girona em casa, 1-1, pelo sim, amor de Deus. Não sim, vai entrar nesse jogo, vai entrar quando? Né? E o Mariano entrou. E quando ele entrou, ele deu uma acelerada no jogo também, porque ele é de ofício centroavante. Então, se me abre o Rodrigo, fica cada um na sua posição, é algo melhor. Então, o Benzema não está, me parece que o Ancelotti fica um pouquinho perdido do que fazer quando ele não está. sim, Mas, para mim, esse meio-campo é algo a ser observado aí ao longo da temporada, viu? sim. É, e o Real Madrid, mesmo com o empate, né, manteve a liderança. Tinha 3 pontos de vantagem para o Barcelona, mas agora essa diferença caiu para apenas 1 ponto. Isso Sim. porque o Barcelona enfrentou o Valência fora de casa. Diferente do que o Xavi vem fazendo das outras partidas, dessa vez ele foi menos professor Pardal. Tá? Ele não quis inventar, veio num 4-3-3 mais tradicional, tá? Com pontas na ponta, com meia no meia, com volante volante, zagueiro zagueiro, E diferente, né? com lateral lateral, ou seja, não inventou, né? E o Barcelona conseguiu sair vitorioso dessa partida. Não foi fácil. Ficou esse jogo 0-0 até os acréscimos do segundo tempo. Mas aí quem tem Lewandowski, né? O super-herói, né, Eduardo? Quem tem o super-herói, nessas horas o cara aparece e resolve. Ele meteu o gol num passe do Rafinha, que entrou muito bem no jogo, não começou jogando. Entrou no lugar do Ansu Fati durante a partida. E foi muito bem, na minha visão, entrou muito bem na partida. Eu já venho falando que ele tem que ser titular, mas ele não está sendo titular porque o Xavi tem insistido no Dembélé pelo lado direito do ataque. Né? Então, se o Dembélé joga ali, o Rafinha vai para o banco. Sim. O Rafinha, não, quando ele é deslocado para o lado esquerdo, ele não consegue render
como ele rende do lado direito, né? Ele perde muito do jogo dele, né? O cortar pra dentro, o chute, Exato. essa questão de ameaçar ir pro fundo e cortar mesmo. Lá, assim, realmente o pé certo do lado certo te limita. Sim, Então, é diferente, é muito diferente de sim. jogar. Mas nada que preocupe para nossa seleção brasileira e tudo mais. Ele deve jogar a Copa, deve ser convocado, tudo mais. Continua sendo aquele Rafinha que a gente conhece. Ele entrou nesse jogo, entrou muito bem, como eu já falei. Ele e o Lewandowski parece já terem uma química, entendeu? Só acho que o Dembélé tinha que ser deslocado para o outro lado. Para mim, o Rafinha é mais jogador que ele. Já falei isso aqui outras vezes, né? E para mim, esse é o único pecado que o Xavi ainda comete nesse time. Rafinha, Dembélé e Lewandowski tem que ser o trio de ataque, com o Dembélé jogando do outro lado. Simples assim. Mas não, enquanto o Dembélé for o dono do time, porque é o que parece. É, Ele decide onde é o ele que vai parece, jogar, quando ele vai jogar e tudo mais, então aí fica complicado. O Xavi, sim. mas pelo menos dessa vez o Xavi não inventou, que o Pedro vinha sempre falando, né? Não, põe um lateral de zagueiro, põe um meia de ponta, não. Dois laterais, dois zagueiros, um volante, dois meias e três atacantes, dois pontas e um centroavante. Beleza. Então E voltou pro num básico. jogo, né, André? Eu acho que vale ressaltar aqui, num jogo que o Cavani sentiu, né? Sentiu uma lesão, né? Então, a gente está muito perto de Copa do Sentiu, Mundo, qualquer ainda não lesão, sabemos se ele vai ter é, condições ou não, então assim, qualquer lesão assim é complicado, né? a gente deve saber nessa terça, quarta-feira, talvez tenha uma notícia mais concreta. Sim. Ele, assim, quem estava próximo ali, as pessoas que falaram, passaram que a reação dele não foi tão ruim. Então, lá é Richarlison, né? Talvez ele tenha, por ser mais experiente, ele tenha sentido que dê, né? Mas a gente tem que esperar, né? Todo tipo de lesão tem que fazer exame, não adianta, né? Mas enfim, sobre o Campeonato Espanhol é isso. Agora o Real Madrid lidera com 1 ponto à frente do Barcelona. O Atlético de Madrid parece ter se consolidado mesmo na, na terceira posição, né? Com 23 pontos. O Betis e o Real Sociedad estão perto ali, 23, 22, o Bilbao também. Mas o Atlético de Madrid continua ali na dele. Esse empatezinho foi importante para o Girona, Eduardo, porque ele acabou saindo da zona de rebaixamento, É, né? sim. E aí voltou o Sevilha para lá. O Sevilha que tinha saído voltou. E Cádiz e Elche fecham essa zona de rebaixamento. O Elche, coitado, só 4 pontos. Acho que esse aqui deve ser o primeiro a cair, logo, rapidinho. É o Juventude do Campeonato Espanhol. Já que a gente está na Espanha, vamos pegar o nosso Fiat aqui. Nem sei se existe ainda a marca, hein? Era a marca espanhola de carro, nem sei se ainda existe. Mas vamos pegar o Fiat aqui, porque eu lembro que ela tinha sido vendida para GM, para Opel, sei lá. Pegar um Fiat, vamos sair da Espanha e vamos para Itália. Vamos para Itália, e na Itália tem a Ferrari, né? Aí a gente pega uma Ferrari e dentro da Itália a gente anda de Ferrari, né? Só para não perder o No costume. mínimo, no mínimo. Para andar tranquilo por lá. Vamos começar falando do líder, o surpreendente Napoli. E quando eu digo surpreendente, não é apenas na Série A, é na Europa. O Napoli é a grande sensação do futebol europeu até agora, né? Nessa rodada, jogando em casa contra o Sassuolo, o Sassuolo até que tem um time bom, um time competitivo, mas o Napoli parecia que não estava jogando contra ninguém. Foi 4 a Nossa, 0 né? primeiro tempo destruiu. Foi 4 a 0. O nosso queridíssimo Osimhen fez um Então, hat-trick. cadê o compadre Pedro para falar, não, porque o Napoli divide os gols, vocês estão trazendo ele como destaque, né? Cadê? O hat-trick do homem aí, tá maluco? Porque no último jogo da Champions League, quem jogou mesmo foi o Simeone, foi o Giovanni Simeone, inclusive ele foi destaque. Mas o Osimhen, cara, pelas temporadas que ele vem fazendo, né? O Napoli conseguiu segurar ele, fez bastante esforço para segurar ele, e ele tá correspondendo. Mais 3 gols aí, atropelou o Sassuolo. Cara, o Napoli vem mostrando consistência, Eduardo. Não é, parece não ser só o fogo de palha, hein, cara. 5 pontos já E de abriu vantagem, vantagem agora. Então, isso que eu uma ia falar, gordurinha, abriu uma né? vantagem interessante já nesse campeonato de aonde perde-se muito ponto.
Não é um campeonato igual O outro que a campeonato gente equilibrado. citou, com um O ponto. campeonato Campeonato equilibrado. equilibrado. 5 pontos já é algo bem interessante aí para ao longo do campeonato, apesar da próxima rodada que a gente fala do primeiro e segundo Sim, lugar, né? sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo bem, o Napoli tá abrindo uma gordurinha agora, tá jogando bem, a sensação. Mas e quando começar o mata-mata da Champions, Du? Será que ele vai ter que Então, abrir um pouquinho mão do campeonato italiano? então, essa gordura é importante, principalmente se continuar mantendo, pelo menos se vai, essa vantagem de 5 pontos, 3 pontos vai ser importante. Mas uma coisa que eu estava conversando com um colega até, um abraço, Hudson aí, torcedor da Lazio, ele estava citando que esse rodízio ali do ataque do Napoli não é só o Simeone e o Zimé, não. Não. É o Raspadori, não é? Raspadori, Então, que ele o. consegue jogar de centroavante. Então, o Napoli tem ali uns 5 para rodar entre esses três do ataque, Sim, que não cai a qualidade e dá para fazer talvez esse poupar, entre aspas, no campeonato italiano com uma gordura para investir na Champions League, para ver onde chega. E olha, eu acho que no campeonato italiano, enquanto bola, enquanto consistência, o Napoli começa a sobrar. então. E tem esse rapazinho da Geórgia, né? O Kvaratskhelia. Esse Fez o menino. gol, inclusive. O que esse menino é arisco, né, cara? Nossa Então, senhora. então. E o que eu acho legal do Napoli é que todo mundo do meio-campo pra frente cria jogada, todo mundo pisa na área, do meio-campo pra frente não tem como deixar um livre ali, mais cabeça de bagre, não. Todo Sim, mundo cria e é habilidoso. Todos são habilidosos. sim. E mérito pro Luciano Spalletti, né, cara? Que já é um treinador já conhecido, né? Um treinador já O Spalletti ele experiente. vem de bons trabalhos, né? Eu gosto do trabalho do Spalletti. Então, Ele busca esse jogo mesmo. Aonde ele passa, é uma tentativa dele. Lembro da Roma dele, jogava muito legal o time da Roma. Então é uma marca dele esse estilo de jogo, né? é gostoso de assistir, cara. E o Napoli realmente está surpreendendo. Antes de começar a temporada, se a gente, naquelas lives que a gente fazia de. Não, vamos aqui, vamos pensar qual vai ser na Champions, qual vai ser. A gente nunca colocava o Napoli liderando nada, né, cara? E o Não, Napoli tá aí e tá consistente. Isso que você foi o que você falou. Você já consegue enxergar esse Napoli chegando mesmo nas fases decisivas com força, sim, né? Então, sim. vamos aguardar, mas por enquanto o Napoli tá realmente é o time do Cautio até agora. E o vice-líder nessa rodada voltou à vice-liderança é a nossa queridíssima Atalanta, que algumas temporadas foi a grande sensação europeia também, né? Chegando até Futebol em bonito também. semifinal de Champions e tudo mais. Nessa rodada, a Atalanta jogando fora de casa contra o Empoli conseguiu uma vitória por 2-0, né? E foi uma vitória que foi suficiente para recolocá-la na segunda colocação. Os gols foram do Hateboer e do Koop Miners, né? Jogadores que já vêm nesse elenco da Atalanta há um tempão. Mas o que me chama mais atenção no time de Bergamo é que eles vêm perdendo jogadores, que os jogadores vêm se destacando, vêm aparecendo e vêm saindo, né, do time, e ele consegue achar reposições, outros jogadores com características semelhantes e que mantém o time num nível de futebol alto, interessante, tanto que é o vice-líder do Cautio até agora, né, Eduardo? Então, não, quando a gente pensa, você fala, vamos montar aqui o cálcio, quem vai ficar em primeiro, segundo naquela brincadeira, é outro que a gente também não apostava Não de estar lá em apostava. cima. Os jogos que o Atalanta, que a Atalanta perdeu, foram jogos que estavam no calendário ali, que era jogo difícil. É diferente do que a gente vai falar da Lazio daqui a pouco. E parece que não vai derrapar em jogo que você acha que vai ganhar. Então é ver o comportamento dela dentro do Big Six aí Sim. do Cáutio. Como vai ser o comportamento dela que vai decidir Na se verdade, é ela para é o título, intruso, se né? é Champions League. Oi? Ela é a intrusa do Big Six, né? Ela então, dentro desses jogos é que vai decidir se ela é Champions League, se é para título ou se vai ser Europa League. Exato. Porque nos jogos pequenos parece que não vai derrapar, não. E é bom, hein? É bom você ter, porque como a gente falou, o Cautio ele vem sendo um campeonato muito equilibrado, né? E aí você vê uma Atalanta, que durante muito tempo foi um time que brigava para não cair,
contra rebaixamento, depois meio de tabela, evoluir para estar lá em cima, te jogar Champions League e tudo mais, eu acho muito legal, cara. E a Bom, rodada que vem a gente falou, né? Atalanta em casa recebendo o Napoli, né? então, já é o primeiro jogo aí e assim, e se o Napoli ganhar, pelo menos da Atalanta já vai Nossa, abrir 8 pontos, né, cara? E a exatamente. É um Atalanta, jogo gente, quase e- decisivo. isso, e a Atalanta voltou para o segundo lugar porque o nosso queridíssimo Milan, né? Nosso queridíssimo Milan, jogando contra quem que foi? Contra o Torino, né? Em Torino, Turim, acabou perdendo por 2-1. E aí acabou caindo do segundo para o terceiro lugar, não foi, Edu? meu amigo, um apagão, 2 gols em 2 minutos. Mas que eu me lembre, é a pior partida que eu vi do Rafael Leão. Mas errando coisas. Teve uma jogada que o Brahim, acho que estava 0-0, se eu não me engano ainda. O Brahim, 2 contra 1, ameaça ir para dentro do zagueiro, dá um passe para ele que ele chuta de tornozelo. E logo depois parece que ele estava preocupado assim de ter errado aquele gol. Cortou para a esquerda, mas mandou a bola mais longe. Mais longe. Tanto que é um dos únicos jogos que eu lembro até que ele foi substituído. Sim, Ele foi muito mal, muito mal. E o Milan ainda depende muito dele, né? sim, O ficou Milan claro. ainda ficou claro isso daí, sabe? Entrou o rapaz lá que fez o gol, que tentou fazer um salseiro, esqueci o nome dele agora. Acabou fazendo o gol, mas Já você te vê que se o ajudo. Rafa Leão não estiver no dia dele, o Milan esquece. E aí isso é preocupante pro Milan. O Rafa Foi. Leão é novo. O gol foi do Júnior Messias, né? O brasileiro que tem uma história E muito bonita também no futebol, cara. Que ele foi pra aí Itália assim, para trabalhar como servente de pedreiro e acabou virando jogador de futebol, cara. Isso é muito legal, né, cara? aí no Milan só, né? Hoje Só ele no tá no Milan, né? Milan, hoje ele tá no Milan, cara, olha isso. Então, assim, e aí isso pro Milan é complicado, porque o Rafael é novo. Ele vai passar por alguma instabilidade, assim, ainda tomara que seja em poucos jogos, mas tem que ter alguém para decidir se ele não tiver, né? Tem que ter alguém mais agudo no time, você tem que talvez dividir um protagonismo com o próprio Brahim. Você acha que Mas, quando o Ibrahimovic voltar, isso vai ser resolvido, essa questão aí? mas o Ibra, eu acho que ele já tá numa idade que ele não participa da construção do jogo, né? A bola chegar até lá, eu acho que tá sendo um dos problemas do Milan. A definição, eu não acho de todo mal o Giroud, sabe? O Giroud, apesar de não ter jogado É, esse nesse jogo, jogou né? o Origi, né? Isso tô falando. Eu não sei se o Milan poupou, não soube de nenhuma lesão de nada do Giroud, mas pra mim já cai muito. Coloca um Origi no lugar do Giroud, já cai demais o nível. Não sei qual impacto teve no próprio Rafael Leão, no Sim, Brahim, em relação a isso daí, né? Mas aí já foi o Milan modificado pensando em Champions League, porque tem um jogo importantíssimo, né? sim, Então já sim. foi um Milan meia bomba. Sim. Talvez seja isso, né? Poupando alguns jogadores para o jogo do meio de semana, né? Sim. Mas nessa rodada, quem tá comendo pelas beiradinhas e já tá chegando ali, né? Tá no G4 já. É o nosso queridíssimo José Mourinho. E a sua Roma não badalada, que ele, como é que ele faz questão de dizer, minha Roma não é a melhor, minha Roma não é isso, minha Roma não é aquilo. Mas me deixa chegar, não me deixa chegar, né? Assim, nessa rodada E pegou o Verona fora de casa, 3-1, né? Ganhou do não, Verona. e ganhou com um jogo horroroso do Abraham. Mas perdeu acho que 3 gols, inclusive o primeiro gol da Roma mais um gol que ele perde. Ele Sim. chegou a driblar o goleiro, se eu não me engano tava 0-0. Driblou o goleiro e chutou na Já, trave. eu acho que já tava. Sozinho. Eu acho que tava 1-1, não era? Quando teve esse lance? Ou era 0-0? Não, 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 não. Não, não, é porque assim, no 0-0 ele driblou o goleiro, chutou na trave. Depois ele Isso. perdeu um cara a cara. Isso. Aí tomou o gol e o cara foi expulso. Nossa, de um jeito Nossa. besta, né? Sim. Mesmo o cara que fez o gol foi expulso. E o gol foi um gol achado. Então a Roma tava jogando lá em cima, tava merecendo já fazer. Aí na terceira chance do Abraham, ele chutou na trave. O cara fez o gol no rebote, ele comemorou com alívio, meu amigo. Aí com alívio. Aí depois deslanchou e foi 3-1 até que Sim. razoavelmente simples. Tranquilo. E até porque o Verona não tem um time lá. Tá brigando pra não cair, e com jogador a menos É, ainda, né? Aí fica exato. difícil. E, a gente falando do Mourinho aqui, o Mourinho é tão Mourinho que ele ainda poupou vários jogadores, porque nesse meio de semana Poupou. ele tem uma decisão na Liga Europa para se É, classificar. Então, assim, ele já ganhou a Conference League, né, com a Roma na última temporada.
Me parece que ele tá focando na Europa League desse ano, Eduardo. Já imagina, um ano É, ganha a onde tem chance conferência. de título, né? Então, um ano ele ganha a conferência, no outro ele ganha a Europa League, no outro ele ganha a Champions League. Olha que beleza. E ele já deu uma provocada, né? Ele Ó falou a assim, lógica. pronto, agora vai vir os tubarões fracassados da Champions League para equilibrar melhor. Ele já deu uma cutucada. Ele não Foi aguenta, isso né? eu não vi. Ele não aguenta. A língua dele não consegue ficar presa ali dentro da boca. Não dá. Mas de qualquer maneira, a Roma já está em quarto lugar. Muito ajudado também pelo rival da cidade, né? A Lazio, que vinha muito bem, mas deu uma rateada nessa rodada, né? Nossa, gigantesca, né? É perder de 3-1 do jeito que Em perdeu. E casa, aí, de para novo, é, Salernitana, né? então, e 1-0 para Lazio, não foi? Foi virada ainda, se eu não me Foi, deixa eu engano. só confirmar, mas acho que foi Ainda sim. foi de virada. E aí, Foi esse isso meu mesmo. colega, Foi isso mesmo. Virou o primeiro tempo ganhando de 1-0. é. E aí, esse meu colega Hudson também citou já que a Lazio também tem esse problema de elenco. Por exemplo, o Ciro Immobile machucou, não tem quem faça minimamente a posição dele. Então já foi um jogo que a Lazio não veio jogando bem como vinha nas últimas rodadas, né? Sim. Apesar do passe lindo do Luiz Alberto, coisa Então, linda, o mas passe. nessa rodada, você falou do Immobile ter machucado, eles vieram com o Felipe Anderson de falso 9, não foi? Não, já vem jogando, se eu não me engano, há 2, 3 partidas assim, e até que funcionando. Mas não é o homem-gol, né? É falso O 9, Immobile, a gente tá falso 9. falando. Tá falando de um outro patamar de jogador ali, de centroavante, é um abre-latas ali, é um mini super-herói da Lazio, pro tamanho da Lazio, Sim. ele é um espetáculo de jogador assim, né? E não tendo ele, realmente complica. A Lazio vai pecar nesse A- fôlego de Até porque ele é a flecha, campeonato. né? A flecha, porque o arco é o Milinkovic Savic, né? Pô, até o Felipe Anderson também, né? O próprio Também. Felipe Anderson também acaba dando uns passos bem bacana, dá uma Ah lá, intensidade isso, legal isso pro que eu ia jogo. falar, ó. Tem o Luiz Alberto, tem o Milinkovic Savic, tem o Felipe Anderson, tem até o Pedro. Ou seja, tem muitos jogadores para colocar o centroavante para fazer o gol. Falta o centroavante Tem. agora, né? Exato. E ninguém pra jogar na posição dele se ele não tiver. Exato. Minimamente assim, sabe? Coloca um Origi lá, não tem. Então, a Lazio talvez em janeiro tenha que buscar um jogador desse, cara, em algum Sim. lugar. Sim. Trazer, pelo menos para ser um reserva do Immobile, mas para quando acontecer algo assim, tá ali, né, cara? É, de ter alguém ali, né? E aí você falou da Roma poupando e citou a Lazio, né? Derby na próxima rodada. Sim, e a Lazio também tem um jogo nesse meio de semana pela Europa League, muito complicado também contra o Feyenoord, porque é jogo de vida ou morte também. Ganhou, classifica, perdeu, vai embora, sabe assim? Então, Esses são campeonatos importantes para os dois, né? Que a gente sim, já. sim. Eu tinha colocado a pergunta nos últimos podcasts se a Lazio Até era um possível o título. Já acho difícil. Então, até porque a Roma vem de um título da Conference League. Então a Lazio tem mais essa pressão de o meu rival acabou de ganhar o título europeu, também tem que ganhar o título europeu. É, Não interessa qual, eu tenho que ganhar, né? imagina o Dani numa Europa League da vida. Então, é isso que é aquela coisa, quando você tem um rival forte, você puxa o seu Eleva o rival. nível do outro, né? Eu já É, falei isso aqui. Tá? Eu já falei no próprio podcast alguns episódios atrás exatamente isso. Às vezes você não ter um rival à sua altura é prejudicial. Às vezes é melhor você ter um rival ali brigando com você ponto a ponto porque eleva o seu nível, né? O Roma e Lazio sim. é isso, cara. Um tá sempre Sim. puxando o outro. Então bora. E os outros dois gigantes, né, do Calcio, que são a Inter e a Juventus, a gente vai falar primeiro da Inter. Inter de Milão, nessa rodada, é, jogou em casa contra a Sampdoria, tadinha da Sampdoria. A Sampdoria tá num momento muito ruim. Não só no Calcio, né? Como um time que já foi campeão do Calcio, já jogou final de Champions League, então já teve jogadores como Toninho Cerezo. E agora tá num momento muito, muito ruim mesmo. Tá lá embaixo. A Inter jogou em casa, em Milão, no estádio Giuseppe Meazza, porque o San Siro é o do Milan, né? É o mesmo estádio, mas tem nomes diferentes. Muito E foi, nome. e foi 3-0. Foi assim, um jogo tranquilo, tá? A Sampdoria realmente não ofereceu resistência à Inter de Milão, que mesmo não jogando o melhor futebol possível, o melhor futebol que ela pode jogar, ganhou por 3-0 tranquilamente. A Inter vem se Então, e aí? recuperando. Isso. A Inter vem se recuperando no campeonato, né, Eduardo?
mas eu não sei até que ponto ela até onde ela pode chegar. Não sei o Lukaku voltou, então já deu uma melhora significativa, mas você acredita que vai estar no G4, vai brigar pelo Então, G4, vai brigar pelo título? eu até ia colocar aquilo que, quando eu trouxe a pergunta da Lazio, o Napoli, o Milan, se eu não me engano, foi você mesmo que trouxe a Inter como uma dúvida. E assim, independente da fragilidade do adversário, eu vi um futebol seguro. Sim. Ah, meu Deus do céu. Du? Saco. Mais uma quedinha aqui, mas já estamos voltando. Vamos ver se a gente consegue pôr no ar de novo. Vamos lá. Tá Quase, aparecendo ali. tá Tá, quase acabando. tá. Tá quase acabando. Vamos lá. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Peço desculpas de novo para você que estava assistindo a gente. A gente já tá voltando para vocês. Rapidinho. A gente já coloca no ar de novo. Esse aqui. Só colocar nossa carinha lá, né? Porque a gente é feio, mas a gente quer aparecer também. Então vamos lá, aqui, ó. Belezinha. Inter de Milão na tela. Prontinho. Então, voltando de novo aqui, desculpa novamente pela queda, mais uma quedinha que a gente teve aqui. Não sei se essa chuva toda que tá levando essas quedas todas, porque o tempo tá meio instável, né? Mas bora lá. Castigando. Vamos tentar fechar a Inter de Milão. Você estava falando que, apesar do É, adversário fraco, né? isso, a Inter jogou de uma forma bem segura e dá pra pensar na pergunta que você trouxe mesmo no último podcast, se não é o time lá de baixo que pode vir atropelando todo mundo, porque você pega um Dzeko jogando bem, um Lautaro que alterna uma partida boa e outra ruim, mas que quando joga bem, joga muito bem. Você tem o Lukaku voltando, Correia entrando no segundo tempo, jogando bem. Você tem o Barella, que fez um golaço, dominou a bola, deu uma porrada. Nossa, Sim. golaço, golaço. E é muito bom jogador que vinha voltando de lesão, né? Tem o Parece que Di agora tá Marco, dando né? ritmo de jogo, né? Tem o Di Marco, que é fominha, nossa, como me irrita. Mas cria muito, né? Cria bastante, Sim. sempre é opção, sempre ele faz ali o facão legal pra entrar sozinho, só precisa soltar a bola, pelo amor de Deus. Mas é um time que, assim, hoje, se você perguntasse, é muito rodada a rodada pra gente dar a nossa opinião, Sim, né? lógico. Mas quem tá jogando ali bacana, Atalanta, Napoli, Milan, e aí eu pulo uma galera e chego na Inter. Porque a Sim. Roma ainda dá umas rateadas E ali, a tá. Lazio Isso, pra realmente mim o mostrou foco não da ter Roma é outro, conteúdo. né? Pra mim o foco da Roma não Então, e é da o Lazio também, Caute. né?
Então, e talvez da Lazio também, porque eles Sim, vislumbram um título ali, e um título europeu, um título sim. importante. Então, no momento mais agudo ali das duas competições, eu acho que eles não vão priorizar. Coisa que talvez seja diferente em relação à Inter, à Napoli. A Então, Inter já eu tá coloco garantida ali no no. mata-mata da Champions, né? Exato, já não precisa poupar ninguém, né? E tem Lukaku voltando, né? Lukaku, pô, Faz uma enquanto diferença. centroavante, Faz uma um diferença. baita jogador, um baita Exato. jogador. É, Então, para vir lá de baixo, para mim é a Inter e assim, é rodada a rodada a gente vê a evolução desse time, né? sim, sim. E já que falou de vir lá de baixo, e esse outro aqui, ó, nossa queridíssima Juventus, La Vecchia Senhora. Nessa rodada pegou o Lecce fora de casa, ganhou 1-0 protocolarmente. Aquela vitória que ao estilo italiano, 1-0, aquela coisa, né? Um jogo mais arrastado, tranquilo. Jogou pro gasto, jogou o necessário para ganhar do Lecce. A Juventus vem num momento complicado. Como é que, como é que eu posso explicar esse momento complicado? Ninguém esperava que a Juventus, nesse momento da temporada, estivesse na situação que ela está. Brigando por uma vaga na Europa League, que não está garantida nem a Europa League para ela ainda. Brigando, né? Brigando. Brigando por uma vaga na Europa League, que pode até ficar de fora da Europa League, né? E em sétimo ou oitavo? Deixa eu só, Oitavo, eu acho, né? deixa eu só confirmar a classificação dela certinho para não falar errado. Sétimo lugar no Cálcio, né? Empatada com a Udinese, ganhando os critérios de desempate. Então, cara, a Juventus, quando começou a temporada, ninguém esperava isso. Tá certo que o Di Maria perdeu muitos jogos, né? Que foi a grande contratação, é a grande esperança e realmente é o grande nome desse time, é a grande cabeça criativa. Não sei se você lembra de uns jogos atrás em que ele deu 3 assistências maravilhosas. A gente até destacou ele aqui no nosso. Ou até mais, né? É que não fizeram os outros Ah, gols. lógico. Então, mas assim, a gente destacou ele aqui com o podcast. Ele foi até a capa do nosso vídeo lá no YouTube. Então, para você ter noção da grandeza que ele tem nesse elenco da Juventus. Só que ele sofre muito com lesões, cara. Ele acaba perdendo muitos jogos, né? E a Juventus parece não ter um plano B. Qual é o plano B do Di Maria? Não tem, não existe. E Então, e sem o com... problema, André, quando a gente falou em montagem de elenco de Liverpool, de Barcelona, não dá para a gente pensar num time do tamanho da Juventus, alguém que está chegando, porque o Di Maria não está lá há 5 temporadas, Sim, está chegando agora e com esse nível de dependência desse cara que a gente já sabe desse histórico de lesão que tem, né? sim, O Di Maria, quando joga, é um espetáculo, mas não dá para você investir uma franquia no Di Maria hoje. exato, exato. Então faltou também essa montagem de elenco ali para Juventus, né? Porque aí a gente vê uma lesão prejudicando, né? Sim, sim, sim. E, e uma outra coisa que a gente tinha batido bastante aqui na tecla, né? Que era o Vlahovic, né? Nessa rodada. O Vlahovic saiu, entrou o Milik. O Milik começou jogando na posição de centroavante, né? Uhum. Então já é uma coisa que o treinador da Juventus pelo menos enxergou, tá ouvindo a gente, né? Se ele estiver ouvindo a gente, um abraço. Continua ouvindo que você acerta. Só ouvir mais um pouquinho que você acerta. Principalmente nosso compadre Pedro, que está sempre aí vendo os seus jogos, ele sabe um pouquinho mais. Mas assim, é, ele já tirou o Vlahovic, talvez deu um tempo mesmo para ele, porque ele estava errando É, muito. e, Né? Ele estava e só errando muito. reforçar, né, André? Uma coisa que a gente tá falando do Vlahovic. A gente não tá criticando que ele é ruim, que ele Não, tem, que ele é pereba, não ele sei o tem quê. Ele tá potencial. num nível de ansiedade, de nervosismo, que só tira um pouquinho ele desse holofote, dessa pressão de Exato, ter custado a grana que custou. Se você der um tempo pra ele de 2, 3 jogos, é bem capaz dele voltar jogando muito. Ele é muito exato. bom jogador, Sim. mas precisa desse tempo. Sim, e assim, e ele é muito novo também, né? Ele tem É, 22, acho. Então, assim, ele também ainda não é esse jogador formado, 100% formado, né? Experiente, né? Nada disso. Então, essa pressão, principalmente quando o Di Maria não está jogando, que aí todos os holofotes devem ir para ele mesmo, porque ele é o mais caro, uhum. porque ele foi contratado, aquela coisa toda, e ele talvez não esteja sabendo lidar com isso. Então, É. assim, Na Juventus, né, que é o maior exato. time aí, se você discute com o Milan, mas Ganhou vários clubes italianos. vários escudetos seguidos, então a Juventus é aquela É, potência que a gente espera que alguma hora ressurja.
nessa temporada eu não acredito que não vai chegar, Eduardo. E Não, e a talvez, gente. e talvez depois de muito tempo a gente não vá ver a Juventus jogar um campeonato europeu na temporada 23, É, 24. Do jeito que é, tá, é. Bem nem isso. Europa League talvez ela consiga pegar, nem Conference League, que hoje tem uma terceira competição. Talvez nem ela, que hoje ela está fora até dessa, está fora de tudo, né? E eu não vejo a Juventus, pelo menos do jeito que tá, né, conseguindo chegar. Ela pode chegar? Pode. A Juventus tem camisa, tem time, tem tradição, tem jogadores de nível. O próprio Pogba, né, já que a gente está falando da Juventus, Pogba que hoje foi confirmado que não vai jogar a Copa do Mundo, né? Ah, é, são duas contratações que a Juventus, pelo Então, amor de Deus, também a Juventus hein, escolheu a dedo. Nossa, contrato o Pedrinho ali também como comentarista. então, Eduardo, aí eu queria te fazer uma pergunta. Pogba fora da Copa do Mundo é um reforço ou é um desfalque para a França? Então, num primeiro momento, eu penso em te responder reforço. Porque é o Pogba é o tirista da rodada sempre que joga, né? Chinelinho, Mas na seleção, ele parece o Gareth Bale. ele joga bem. Na seleção, eu acho que a dedicação dele, o envolvimento dentro do campo que ele dá, a dedicação dele, parece ser diferente. Então, para a França, é assim, é até uma perda notável em relação àquele meio-campo que vinha jogando já há muito tempo, né? Perdeu Ele e dois, né? Kanté. Perderam os dois. Então, exatamente, para a França isso vai ter um peso que a gente precisa entender. É Exato. impressionante como a gente vê o moleque jogando bem, a gente vai ver, pô, é francês. A França tá numa safra que, Então, meu de Deus do onde. céu. Só uma pergunta: de onde é Tchouaméni? Então, entendeu? Camavinga. Também, de onde é? Entendeu? Então, assim, a safra francesa é um negócio impressionante. Impressionante. Mas são dois alicerces ali que vai Sim. ter seu peso, Já campeões do experiência. mundo, né? Campeões do mundo, né? Exatamente. Exatamente. Não dá para desprezar essa perda. Agora, sim, para a Juventus, tanto faz, porque no clube mesmo ele Jesus amado. Só espero os jogos da seleção. É o novo Gareth Bale. Enfim, gente, a Juventus conseguiu a vitória, né? Mas ainda tá muito atrás aí na classificação. Ah, o André, Diga. e só um divisor de águas que pode ser para a Juventus, até Sim. eventualmente se ganha, é a próxima rodada Inter e Juventus, né? Ah, sim. Então, assim, Próxima rodada do se Cáutio ganha, é é. muitos jogos assim, né, cara? O Milan tá folgando, né? Tá no bye da NFL, porque vai enfrentar o Spezia, se eu não me engano, vai enfrentar o Spezia Isso. em Em casa. casa, o Spezia em casa. Isso. Então, assim, todo mundo se pega do primeiro ao sétimo, menos o Milan. Então, se É. ele ganha, a chance de subir ali é gigantesca, né? Então, já que o Eduardo trouxe, vamos só mostrar para vocês. Ó. Vai ter Atalanta e Napoli, o líder contra o vice-líder, jogando em Bergamo, ou seja, o Napoli fora de casa. Vai ter Milan contra o Spezia, aí é a chance do Milan recuperar um pouco desses pontos que perdeu. Roma e Lazio, só isso, o clássico de Roma. Quarto e E quinto, né? isso, e Juventus e Inter, jogando Sexto e em sétimo. Turim. Então, assim, na próxima rodada a gente vai ter algumas definições aí já, cara. Por mais que esteja Primeiro, no segundo, começo. quarto e quinto, sexto e sétimo se enfrentam. Isso, exato. E aí o Cáutio, depois dessa rodada, que foi a 12ª, né? Tem o Napoli abrindo 5 pontos de vantagem para a Atalanta, que agora é a segunda. O Milan está em terceiro. Roma em quarto. Lazio e Inter quinto e sexto. Juventus em sétimo, empatado com a Udinese. Aí o Torino, que já está em nono lugar, já está 5 pontos atrás também. Então já é um terceiro bloco, digamos assim, né? Tem o primeiro bloco Napoli, tem o segundo bloco todo mundo, tem o terceiro bloco da galera. E aí, e aí no Z3 a gente tem a Sampdoria, que nem eu disse para vocês, está muito mal, já está para cair. Tem o Verona e a Cremonese também tá muito mal lá embaixo. É a Spezia, Lecce, Empoli, Monza, aquela coisa, né? Seria o quarto bloco lá dos retardatários. Vão brigar para não cair. Mas enfim, o Cáutio continua muito interessante, continua um campeonato equilibrado, continua um campeonato legal. E se você, há alguns anos, desistiu de assistir o Cáutio, tá na hora de você voltar a assistir. Porque tá Vem muito com a gente. legal. Tá Vem com legal. a gente. E com a gente aqui você vai estar sempre informado do Cáutio, tá? Então, vai lá, assiste os jogos que você vai gostar, cara. O Cáutio tá voltando a ficar legal, interessante. Lembra quando você era criança, que acordava de manhã, ia ter aquela macarronada no almoço de domingo e você tava na televisão assistindo a Bandeirantes?
Campeonato Nivaldo italiano. Prieto narrando. Um Campeonato abraço, Nivaldo. italiano, Prieto narrando, né? O saudoso Ancelotti nos comentários, que já nos deixou, infelizmente, né? Há pouco tempo até, um abraço para a família dele. Adorava ele comentando, não só futebol, NFL também. Ele era muito bom comentando NFL, tá? Junto com o Luciano do Vale, que narrava NFL na Bandeirantes, para vocês que não sabem. Foi aí que eu comecei a assistir NFL. E por falar de NFL, né? Por falar em NFL, amanhã tem NFL para vocês. Não teve hoje, mas amanhã a gente vai trazer para vocês mais uma semana de NFL. Tudo que aconteceu, os principais destaques. Tem um certo quarterback havaiano que está assumindo o topo de todos os rankings de estatística que você pode imaginar na temporada, mas ninguém fala dele, que fique assim, tá? Não precisa falar de você não, só vai lá e faz. Ninguém fala que tá tudo certo. Assim que eu gosto. E belezinha, amanhã a gente fala mais de NFL para vocês. Sobre a rodada europeia era isso, Eduardo. Mais uma vez agradecer quem estava assistindo a gente, agradecer você por ter feito com o podcast comigo. Uma boa noite, cara. Tamo junto. O Padre André, um abraço aí para todo mundo que acompanha a gente. Pedrão, amanhã o aguardamos. Tamo junto, até amanhã. É isso aí. E para não deixar passar batido, né? Se você está assistindo a gente no YouTube, não esquece de deixar o like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para você receber as notificações toda vez que o vídeo aparecer lá no YouTube. E se puder, compartilhe o nosso canal do Com Podcast com os seus amigos, com os seus familiares, com o cachorro, com o papagaio, com o professor da escola, com o diretor da escola, com o motorista do busão, com todo mundo, velho. Vamos fazer com o podcast cada vez maior aí, chegar em níveis maiores para a gente poder cada vez trazer mais conteúdos melhores aqui para vocês, gente. Eu mais uma vez agradeço, me despeço de todos vocês e como sempre eu me despeço, eu, Eduardo, fui!